Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco sobre um assunto que na verdade eu me vi instigada a falar, né? Não estava no meu planejamento de vídeos, vamos chamar assim, mas eu resolvi falar sobre isso. O tema é admiração discordância. Qual que é a abordagem que eu quero dar para essa temática? É a seguinte. Eu me vi numa situação recentemente, né, com uma pessoa específica que eu conheci, né? Se essa pessoa ver esse vídeo, ela vai se identificar. Mas a grande questão é que essa pessoa veio num momento, né, procurando algumas coisas, conhecendo uma filosofia de vida. A pessoa estuda uma abordagem, né, no caso física quântica, química quântica, mecânica, não sei. Eu não entendo, eu aqui estou admitindo que eu não conheço muito bem dessa abordagem. Mas essa pessoa veio para conhecer, foi para Foz, para conhecer sobre um pouco a Conscienciologia, que tem algumas sincronicidades em termos de proximidades de abordagem, né? Tem umas similaridades, vamos chamar assim. E aí eu recebi essa pessoa em casa e tudo mais. Como toda situação que a gente vê, né? Assim, quando a gente admira a pessoa, admira de repente alguma abordagem que ela tenha, mas a gente discorda, nem tudo a gente concorda, não é verdade? A gente não vai concordar com tudo nunca, né? E a gente pode ter semelhanças de opiniões, visões semelhantes, mas não vai concordar com tudo que está sendo dito pela pessoa, né? Porque senão seria você não ter opinião própria, não ter personalidade, por aí vai. Mas o que eu queria dizer de tudo isso, com essa introdução meio maluca que eu fiz aqui, é o seguinte, é que pela primeira vez, né, assim, não vou dizer na minha vida, mas assim, de forma mais lúcida, eu consegui ter um processo de admiração, discordância, no sentido de não me alterar emocionalmente. Eu acho que isso é uma das coisas que poucas pessoas conseguem entender, né? Porque às vezes porque assim, quando você vê uma abordagem de maneira superficial, você não consegue entender a profundidade que ela tem, né? Então você coloca ela um pacotinho dizendo que ela tem o mesmo significado que outras abordagens, sei lá, um paradigma, tentando encaixar um paradigma no outro, quando na verdade são coisas distintas. Isso falando de uma abordagem superficial, né? O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, no caso, eu estudo a Conscienciologia, por exemplo, e eu vejo nesse paradigma coisas que assim, eu não tinha visto antes e simplesmente me deu uma certa motivação para seguir, para estudar esse paradigma. E aí, quem quiser saber um pouco mais, eu vou deixar algumas informações aqui, porque esse não é o objetivo do meu canal, não é falar sobre conscienciologia, né? Mas a grande questão é que dentro dessa abordagem, dentro desse paradigma, desses estudos, dessa neociência, a gente tem esse termo, binômio de admiração e discordância, e para mim nunca isso ficou nunca ficou tão claro, não, mas assim, eu nunca vivenciei isso da forma como eu vivenciei agora. Então, assim, estar em contato com o outro que é diferente de mim me faz crescer. Por quê? Porque você consegue enxergar nas diferenças uma forma de você visualizar o mundo de uma forma diferente da sua. Então, você não vai buscar encaixar a sua forma de ver na do outro e vice-versa. Nem sempre o outro faz isso, mas você começa a tentar entender a ótica do outro, até para poder, enfim, assistir, conversar, entrar na onda ou não, enfim. Mas a grande sacada disso é que eu me vi nesse contexto todo percebendo que a pessoa estava e não estava aberta
mas estava enxergando, procurando encaixar todas as coisas na visão dele, né? E aí eu falei, em outros tempos, em tempos remotos, eu poderia me alterar, falar, não, peraí, né? Vamos lá, não concordo com você. Enfim, a grande questão que eu quero trazer aqui com esse vídeo é a questão da admiração e discordância. É você admirar o outro sem se alterar internamente. E isso é uma coisa que eu consegui vivenciar nesses dias aí, de uma forma interessante. Eu gostaria de compartilhar com vocês, por quê? Porque é exatamente essa ideia. Você compreender o outro, aceitar o outro como o outro é. Você não briga, entre aspas, com o outro, né? Porque quando você não aceita, começa a se rebelar, ter rebeldia, você começa a se alterar emocionalmente. E essa não é a ideia. A ideia aqui é você olhar para o outro, ter empatia, né? Falar, olha, eu não concordo com você, mas eu te admiro, tá tudo certo, sabe? Então, assim, vivenciar isso foi muito bom e é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Que em nenhum momento eu senti raiva, sabe? Quando as pessoas, você vê determinadas situações em que as pessoas se alteram, não, porque você pensa diferente de mim, não escrachado, mas subliminar. Então isso é interessante da gente refletir, né? Até que o que a gente tem que mudar em termos de pensamentos, em termos de cognição, pra gente começar a aceitar o outro como ele é. Eu não tenho que impor minhas ideias para ninguém, né? Eu não tenho que dizer, não, isso tá certo, porque não existe certo ou errado, né? Existem formas de ver a vida, né? Formas de, enfim, de encarar a vida. E às vezes pode estar encaixado num paradigma ou não. A pessoa pode ter uma filosofia de vida, se dá bem com isso e tá tudo certo. E não existe certo ou errado, né? O que eu acho certo pode não ser certo pro outro, ou sei lá, entendeu? E a ideia é que a gente esteja sempre aberto para coisas novas, né? Para coisas, ideias mais avançadas, sempre, assim, em qualquer situação. Porque você estar fechado já implica em dogmatismo, em, sei lá, a gente pode colocar várias situações aí. E eu acho que todos nós estamos aprendendo a sair dessa. Todos nós, eu não vou generalizar, mas as pessoas que buscam assim o autoconhecimento ou evolução de alguma forma tendem a se desvincular de um processo mais religioso, mais dogmático. Só que assim, é uma tendência, né? Mas assim, ninguém tá livre disso, né? A gente sempre vai acabar entrando aqui ou ali numa abordagem um pouco mais, de repente, dogmática, se a pessoa tiver essa tendência. Por mais que ela tenha tendência também para evolução, ela pode também ter uma tendência para o dogmatismo e, enfim, se ela quer evoluir, isso não vai mudar de uma hora para outra, né? É um processo. Por isso que eu enxergo, com essa situação que eu vivenciei, eu comecei a perceber o quê? Que existem muitas formas de se falar de um mesmo assunto, né? Existem vieses ou, sei lá, formas de interpretar uma mesma condição, o mesmo assunto. Eu posso falar de evolução na abordagem religiosa, do hinduísmo, do budismo, sei lá, de várias linhas religiosas, como posso falar de evolução também, utilizando outros paradigmas. Só que a gente precisa tentar aprender a achar o ponto em comum, que eu penso que a grande evolução, acho que o auge de tudo isso vai ser quando a gente não necessariamente falar a mesma língua, mas entender essas línguas, sabe? Estar falando da mesma coisa e respeitar, né? Que eu acho que isso é a grande sacada, ou vai ser o grande diferencial, né? A gente respeitar que o outro tem uma visão diferente, fala de uma forma diferente, mas está falando da mesma coisa. É como se essas duas formas que são diferentes fossem levar para o mesmo lugar, entende? Então é mais ou menos essa reflexão que eu queria deixar nesse vídeo, assim, que ficou, achei razoável o tempo, mas assim, a ideia é a gente conseguir utilizar isso. Eu acho que é o caminho, eu penso que seja o caminho até para essa tal da paz, né, que se fala muito aí,
nas religiões ou em qualquer outro, né, ambiente, quando você fala da paz, né? É justamente de você conseguir enxergar as diferenças sem impor as suas ideias, sabe? Não é todo mundo que consegue, não é um negócio simples, porque sempre vai existir um viés ali, tipo, eu tô enxergando de uma forma, você tá enxergando de outra, a gente não tá falando a mesma língua. Mas não necessariamente porque você tá enxergando de uma forma e o outro de outra, significa que vocês estão falando línguas diferentes, entende? E eu penso que a grande virada disso é o exercício da empatia, por exemplo. Você tentar se colocar no lugar do outro, né? Para poder falar a mesma língua, né? Sem imposição de ideias, porque existem N diferenças, assim, existem muitas pessoas diferentes. A gente não tem a dimensão da quantidade. Então, assim, admirar discordando. Você pode concordar também em algum momento, você não vai discordar o tempo todo. Mas eu acho que a grande sacada é essa, da admiração e discordância. Você conseguir internamente, porque eu acho que a diferença é bem essa, sabe? Não é assim, externamente você pode ser de um jeito e internamente de outro, mas você estar coerente com o que você está emitindo internamente. Por exemplo, eu discordo de você, mas eu não estou brava, entende? Eu discordo de você, mas eu estou tranquila. E isso aí, pra mim, é a grande sacada da evolução, sabe? Discordar, mas ó, tipo, tem muitas coisas que eu concordo com você. Eu discordo disso, e ó, o motivo é esse, né? E essa coerência interna com a externa é que as pessoas não se atentam. É preciso existir uma lucidez para que a pessoa consiga sobrepairar determinadas situações. E eu vou dizer uma coisa, assim, não é simples e vão ter muitas situações ainda para mim, para eu enfrentar, por exemplo, que eu vou me ver numa emboscada, talvez, assim, poxa, peraí, tá vindo à tona isso. E aí é um alerta pra gente poder trabalhar. Viu? O que tá por trás disso? Como que eu posso mudar essa situação para me sentir melhor, etc. Mas o que eu tô dizendo, o que eu tô passando com esse vídeo é uma experiência que eu tive e que pra mim indica uma evolução. E aí eu levo você a refletir comigo essa questão. Quão tranquilo você está nos seus posicionamentos, né? Quanto você não se deixa levar pelas suas emoções em situações divergentes. Que eu acho que quando você conseguir equilibrar, né, ter um equilíbrio íntimo diante de uma situação que é conflitante, sei lá, porque eu penso assim, você pode muito bem, e eu acho muito importante, eu gosto de frisar isso, gostaria de frisar isso nesse vídeo, a gente abraçar algumas ideias e defender algumas ideias. Existem momentos para isso e eu acho que são importantes, como por exemplo, essas causas sociais, a questão política que está acontecendo, a gente precisa sim debater determinados assuntos, a gente precisa sim falar de violência, falar de abuso, falar das coisas que estão, assim, simplesmente caóticas no mundo, até para que alguma mudança seja feita, porque algumas pessoas vão refletir. Então, por isso que é importante a gente falar sim sobre essa greve dos caminhoneiros, a gente precisa se importar com as causas sociais e não pensar só no nosso umbigo, né? Porque evolução não é só autoevolução, é evolução de todos. A gente evolui também para assistir outras consciências. Então é preciso a gente abraçar sim determinadas causas, falar sobre elas e buscar algum nível de transformação social. E isso eu acho muito importante, né? Então, assim, mas a grande sacada dessa mesma ideia, nessa mesma linha, é você abraçar essas causas, inclusive até o feminismo. Por exemplo, você falar de tudo isso, dessas coisas, desses movimentos sociais e etc., sem se alterar internamente, entende? Porque aí você vai estar sendo coerente com você, no sentido, assim, de um equilíbrio íntimo, sabe? De um equilíbrio íntimo mesmo, uma situação interna bem resolvida com você e vai estar ajudando outras pessoas. Então você não estará influenciando, sabe, o que está fora
de forma negativa por sentimentos negativos. Não, você vai estar coerente porque seus sentimentos vão estar equilibrados e você vai estar tentando mostrar que existe uma outra forma de ver determinada situação que ninguém está vendo ou uma minoria está vendo, ou enfim, N situações, né? Mas enfim, essa é a grande sacada. Não é porque você quer mudar o mundo, não, mas você quer assistir outras consciências, entende? Existem muitas formas de ver, existem, mas existe uma única forma que pode ser comum para todos. Por exemplo, a questão da desigualdade social. E aí a gente precisa sim, isso daí eu tô falando por mim, né? Então aí a gente precisa sim discutir, levantar esses questionamentos e fazer as pessoas refletirem que precisa existir uma igualdade, né? Que as pessoas precisam ter, precisa de uma justiça social, né? Por exemplo. Só que eu não vou me alterar por isso, se tipo nada mudar, eu não vou me sentir mal, eu vou compreender no meu nível, vamos chamar assim, que tem um momento para cada coisa, né? Enfim, então assim, a mensagem desse vídeo é justamente essa, é de existir assim, essa coisa da admiração e discordância, é justamente isso, é você estar bem internamente e mesmo assim discordar, porque não tem nada de errado nisso, porque as pessoas são diferentes. E é legal que as pessoas sejam diferentes, porque a gente tem muito a aprender com a diferença, né? E muitas pessoas não compreendem isso. Enfim, essa é a ideia desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria de ver os comentários de vocês em relação a isso, né? O que vocês concordam, o que vocês discordam. Podem fazer uma listinha básica aí, podem sugerir vídeos, podem dar um curtir se vocês gostaram, compartilhar também se vocês gostaram mais ainda e se inscrevam no meu canal. É isso, um beijo e até a próxima.